Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Mônica, se Tarcísio de Freitas era considerado uma espécie de mantenedor da tocha do bolsonarismo, mas sem ser um bolsonarista de fato, né? Alguém mais civilizado, com ideias mais moderadas, essa fantasia foi rasgada ontem. O Tarcísio radicalizou-se antes mesmo de se tornar pré-candidato. Estava incitando as pessoas a não respeitarem decisões judiciais, dizendo que o Brasil vive numa tirania. Nem Bolsonaro foi tão longe quando era pré-candidato, né? E certamente esta fala provocará reações, principalmente no Supremo Tribunal Federal, que tem um julgamento importante para ser concluído nessa semana. Mônica, bom dia para você. É isso, Megali. Bom dia para todo mundo. A postura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na Paulista ontem, Megali, surpreendeu, viu? Os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles não esperavam uma guinada tão grande no discurso, né? E deixou a imensa maioria, são 11 só, mas deixou a maioria deles, além de perplexos, aí, indignados, né? E por que isso? Porque até então o governador era considerado a ponte mais segura de diálogo com o bolsonarismo, Megali. É importante sempre manter pontos e manter diálogos com todo mundo, né? E o Tarcísio, ele era ligado, sempre foi considerado uma pessoa do bolsonarismo, ligado ao ex-presidente, que faz o jogo do ex-presidente, deve o cargo ao ex-presidente, como ele mesmo fala, mas ele não aderia à ala considerada mais radical, que ataca o Supremo, que xinga o ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro, que goste ou não, é um magistrado no exercício pleno de suas funções em um regime democrático. Quer dizer, um juiz sempre é algo incômodo, né, Megali? Porque o juiz toma a decisão e todo mundo tem que obedecer, mas é o papel deles, e ele foi, eu sempre repito aqui, indicado ministro num regime democrático e exerce as suas funções num regime democrático. Então, goste ou não, ele é o juiz e tem que ser respeitado. Então, segundo eu apurei, o Megali, o próprio Alexandre está muito chateado e surpreso com a postura do governador, porque os dois até então se davam muitíssimo bem, Megali, mais até do que a gente poderia imaginar, né? A ponto de o governador de São Paulo levar a opinião do Alexandre em conta aqui em São Paulo para definir, por exemplo, nomeações na área jurídica, né? Havia diálogo sobre isso. Há notícias de que, inclusive, desafetos do Alexandre de Moraes perderam a possibilidade de ganhar cargos em São Paulo porque o governador não queria desagradar o ministro. Então o diálogo fluía bem, né? O governador, por outro lado, sempre foi muito bem tratado no Supremo. Um magistrado me disse ontem isso, sempre foi ouvido em seus pleitos, né? E agora as pontes estão praticamente destruídas porque os ministros estão muito indignados com a mudança de postura, na mesma proporção, Megali, em que os bolsonaristas estão surpresos também, mas felizes com a guinada que o governador deu nesse mês, prometendo aí indulto ao Bolsonaro, se empenhando pela anistia e agora, no seu ápice, atacando especialmente o Alexandre de Moraes. Agora, Megali, para a gente finalizar, né, apesar de tudo isso, o Bolsonaro não deve declarar apoio ao Tarcísio nos próximos dias, nem nas próximas semanas, talvez nem nos próximos meses. Eu conversei com o pastor Silas Malafaia ontem à noite, e ele, que é a figura mais próxima da família, disse que o Bolsonaro vai apostar todas as fichas na anistia, né? Ele está pressionando pela anistia porque ele acredita que ela pode chegar a tempo de ele mesmo, Bolsonaro, ser o candidato, e que, apesar da resistência hoje no Senado, a anistia, e de existir maioria no Supremo para barrar, né, a anistia, o Bolsonaro e os seus seguidores mais fiéis ali acham que o vento pode virar e que ele pode sim ou ser candidato ou, no mínimo, se livrar da prisão e poder fazer campanha, né? Portanto, apoio mesmo ao Tarcísio, só mais pra frente, Megali, se até lá esse assunto da anistia for encerrado, porque o calendário vai ser, Megali, Bolsonaro condenado e preso, depois anistia votada na Câmara, provavelmente aprovada, pressão para o Senado votar também o assunto. Se o Senado não conseguir segurar e a anistia for aprovada, vai para o Lula veta. Aí vem o Congresso, derruba o veto, vai para o Supremo e o Supremo derruba finalmente
a anistia. Isso tudo demora meses e meses. E, portanto, aparentemente, a palavra do Bolsonaro ninguém vai conseguir arrancar antes disso, Megali. E no caso de Tarcísio, há um cálculo político claro, né? Bolsonaro não será candidato. O bolsonarismo seguirá sem Jair Bolsonaro. Bolsonaro ainda tem muitas condenações a vir, né? Ele está sendo investigado por atrapalhar a investigação, obstrução de justiça. Isso vai gerar provavelmente uma denúncia, isso pode gerar uma condenação, isso gerará novas inelegibilidades. Quer dizer, Bolsonaro está morto para a vida política, quer dizer, para eleições. Mas ele ainda tem a sua influência, ainda dentro da cadeia terá influência, né? Ele tem muitos votos, ele ainda consegue reunir e arregimentar muita gente. Vide ontem o evento na Avenida Paulista. Agora, o cálculo de Tarcísio é esse. Bolsonaro não terá condições, eu tenho. E há um grande ativo de votos aí do bolsonarismo que podem migrar integralmente para mim. E ainda de quebra, eu vou levar alguns votos moderados, afinal de contas, sou governador de São Paulo, fui eleito com esses votos. É que o cálculo parece fazer sentido, né, Mônica? E ele está acompanhado de raposas muito felpudas, né, do Centrão, que sentem... que tem bom faro para essas coisas e percebem que há uma boa oportunidade em Tarcísio, né? Parece um cálculo politicamente correto, eticamente totalmente correto, eticamente bastante questionável, né? Mas politicamente correto. Agora, há algumas variáveis por aí, e uma dessas variáveis exatamente esse eleitor moderado que não quer muito saber desse papo de anistia, de ditadura de toga. E 2, The Bolsonaros, né? Keeping up with the Bolsonaros. Tem uma foto. Será que o Eduardo vai achar isso bacana? Tem uma foto na Folha de São Paulo hoje, Megali, Mônica, desculpa, que é do Alisson Salles da Folha, né? E mostra Tarcísio e Silas Malafaia abraçadinhos, com as cabecinhas, inclusive, encostadas, e Michele Bolsonaro do lado de Silas Malafaia, olhando meio que para trás, meio que dando as costas para essa cena dos dois abraçados ali, usando azul, os dois, e ela usando uma camiseta verde e amarela. Exato. Michele vai achar isso muito belo e justo, né? Todos esses pólios transferido para alguém que não carrega o sobrenome. Eduardo, lá dos Estados Unidos. Carlos, que é um elemento para lá de imprevisível nas redes sociais. Essa gente toda tem influência, né? E o histórico é da família Bolsonaro jogar ao mar qualquer um que se atreva a ter uma carreira política que vá além do bolsonarismo. Imagine você pegar para si aquilo que, em tese, foi construído pelo Jair. Não será fácil, né? Não será uma missão simples pro Tarcísio, mas, enfim, o cálculo faz sentido. É isso, Megali. Faz sentido dentro do bolsonarismo, sim. Faz todo sentido, mas você me lembrou as palavras de um governador que também quer ser candidato, que falou assim, o duro da vida do Tarcísio é que ele está nas mãos da família, que não prima pela estabilidade e previsibilidade. Então você falou aí em palavras até mais claras o que esse outro candidato me falou, né? O Tarcísio é candidato, se o Bolsonaro abençoar vai ser o mais forte, mas ele está hoje nas mãos, de fato, da família que não é a mais estável do Brasil, né, Megali? Exato, eu falei aqui do Carlos, do Eduardo, mas tem o próprio Bolsonaro. Como reagirá Bolsonaro quando não houver mais esperanças, não houver mais recursos, não houver mais nada além da prisão? E aí ele olha pra fora lá, vê o sol nascendo quadrado de um lado e do outro lado o Tarcísio subindo no palanque e levando adiante a tocha do governo. Será que ele vai topar? Será que ele vai embarcar nessa? Não sei. Se tivesse dinheiro para apostar, apostaria que não. Mas a gente erra de vez em quando, né? Tem ouvinte perguntando pra Mônica se teve palavrão na conversa com o Malafaia. É o Ricardo, aqui de São Paulo. Não teve palavrão. Gente. Teve não? Teve não? Não teve palavrão. Mônica Bergamo volta. Você acha que ela ia te falar também, Ricardo? Mônica Bergamo. Não, mas não teve mesmo. Não teve palavrão, foi só, enfim, tentar entender, né? Porque, de fato, é difícil, a Michele não fala muito com a imprensa, então a pessoa mais próxima ali, realmente, é ele. E ele teve com a família ontem, ficou bastante tempo com a Michele, ficou bastante tempo com todos eles. Ele não pode mais falar com o Bolsonaro. Antes ele era uma pessoa que tinha um acesso total ao Bolsonaro, e tem uma característica interessante do Malafaia, que ele
quando fala, a gente pode confiar porque acaba acontecendo quando se trata de Bolsonaro, né? Ele traduz bem o pensamento do Bolsonaro. Então agora ele não falou diretamente com o Bolsonaro, mas ele tendo estado com a família o tempo todo ontem, eu tô acreditando nas palavras dele, acho que é isso aí, que o Bolsonaro, antes do fim do julgamento, antes do fim da votação da anistia, não vai passar esse bastão para ninguém assim tão fácil. Muito bem. Apesar dos esforços do Tarcísio e de outros, né? Encerro com a mensagem do Eduardo aqui. Qual, Eduardo? O Eduardo é aquele cara do Vocês da Imprensa, né, cara? Vocês da Imprensa. Tá, mas não é o Uma das variáveis é a imprensa começar a chamar o Tarcísio pelo adjetivo correto, golpista, mas isso vocês não fazem, né? Eu não faço mesmo, porque ele não tentou dar um golpe. Mas que ele está adotando um discurso golpista, um discurso antidemocrático, sem dúvida. Isso a gente fala assim, viu, Eduardo? Mônica, vocês da imprensa. Mônica, bom trabalho pra você, até amanhã. Até amanhã.